Pai de infinito amor e misericórdia, desejamos de todo o coração que este momento em que nos unimos para estudar, para refletirmos sobre este momento da nossa vida, nós consigamos dar o nosso melhor foco, o melhor raciocínio, a melhor reflexão, o melhor momento para nos enxergarmos, o melhor momento para encararmos como mais uma oportunidade de crescimento. E é em razão disso que traremos para nós toda a possibilidade de aplicarmos aquilo que escutarmos aos nossos corações. O ensinamento é para nós, para mais ninguém. Portanto, se nós conseguirmos absorver aquilo que nos traz sentido à vida, com certeza seremos o melhor exemplo para os outros que conosco conviverem. Por isso, abençoe-nos em mais este momento de doação nossa para conosco. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui, não é? Para aqueles que assistirem depois, né? O momento em que se colocaram à disposição para escutar um pouquinho sobre este tema, o poder do exemplo, aonde nós temos como base de estudo este livro aqui, não a sua história no contexto, perdão, a chave para a liberdade, mas os temas que ele nos traz e que, pelos exemplos que nós estamos acompanhando no livro, nos dá condições para que nós consigamos compreender tais temas de uma forma mais palpável. Como eu disse, o tema de hoje é o poder do exemplo. E nada como nós nos darmos as oportunidades para, além de nos colocarmos como quem nos fornece o exemplo, também enxergarmos o exemplo no outro. Mas, começando através da história do livro, que eu achei fenomenal, extrair do capítulo 26 este tema, para aqueles que não leram, ou os que leram, lembrarão daquilo, né, daquilo que está no livro. Hoje, os nossos protagonistas são três espíritos. Eu acho que são três, são quatro, vocês me perdoem. Mas estes espíritos, como vocês bem sabem, estão acompanhando, né, no estudo, eles são espíritos que, de uma certa forma, a gente poderia dizer que eles estão um pouco perdidos no seu processo de função, qual função eles efetivamente têm neste momento atual da história.
né? Porque até pouco tempo eles eram influenciadores, obsessores. De repente parece que alguma coisa aconteceu, não foi isso? E aí, de repente, eles agora estão fazendo assim algo tanto diferente, com uma proposta diferente e testando, tentando ver do que eles são capazes. Às vezes a gente pode acreditar que quando nós estamos num caminho, mudarmos esse caminho que a gente o percorre há tanto tempo é muito difícil, não é? Porque os nossos pensamentos, as nossas viciações, elas nos levam sempre a cair nas mesmas propostas. Mas se nós pararmos para analisar, dentro dessa linguagem, mudar de caminho é só a gente seguindo um percurso, chegando a uma bifurcação, a gente dizer eu vou para a direita, eu vou para a esquerda ou eu sigo reto. Aí não é uma bifurcação, né? Seria um cruzamento. Mas que seja. Então, chegou ali um cruzamento, eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda, ou eu sigo reto. Mas espera aí, não é tão fácil assim não, Adriano. Mas concorda comigo que a parte, claro que difícil é a gente fazer a escolha para qual caminho a gente vai seguir. Mas fora disso, todo o resto é uma escolha. Concorda? Quando nós estamos vivenciando a nossa vida, a gente tende a querer seguir pelo caminho que nós estamos, porque ele parece ser o caminho mais confiável, o caminho que a gente mais conhece. A gente tende a acreditar que nós temos um pouquinho mais de domínio sobre aquilo que a gente faz normalmente. Então, vamos dizer, eu estou há 20 anos num trabalho, fazendo a mesma coisa, com certeza, ao realizar o meu trabalho, eu não tenho muita angústia, eu não tenho muita ansiedade. Por quê? Porque eu estou há 20 anos fazendo esse trabalho. Mas, de repente, chega o meu chefe e fala o seguinte, Adriana, hoje nós vamos mudar o procedimento. Aquilo que você faz há 20 anos vai precisar ter uma mudança, porque descobrimos que esse não é o melhor procedimento. E aí a Adriana, que não domina esse novo procedimento, terá várias reações, inclusive reações um pouco negativas, que poderia ser a ansiedade, a falta de confiança e tudo mais. Só que o que me faz quando eu percebo que aquilo que eu estou fazendo há 20 anos não dá o melhor resultado, o que me faz querer mudar? No meu exemplo, foi a presença de um chefe. Mas vamos dizer que eu seja a chefe. Eu sou aquela pessoa dona do empreendimento. E eu percebo que se eu não mudar, o meu empreendimento pode não seguir em frente. Na maioria das vezes, não vou dizer que em todas as vezes, mas na maioria das vezes, eu tenderei a querer enfrentar os meus medos para que a gente possa fazer as mudanças que são necessárias para que meu empreendimento ele não entre em bancarrota. Não é verdade? Por que que eu faço dessa forma? Por que que eu me arrisco? Porque dentro de um contexto de vivência, fazer essas mudanças dentro de um trabalho trazem, na maioria das vezes, a solução dos problemas. Por que que eu posso temer?
porque em algumas vezes mudar aquilo que parece que está vencendo, então, né? Time que está vencendo a gente não muda, não é assim? Então, mudar aquilo que está vencendo nos parece temerário, concordam? Então, se é desta forma, eu posso, mesmo entendendo que pode ser temerária essa mudança, mas percebendo que a mudança é necessária, eu faço um enfrentamento dos meus medos e aplico as mudanças. Faço isso porque também na minha vida tive exemplos que me mostraram que poderia dar certo. Se eu tivesse somente exemplos de outros empreendedores que todas as vezes que fizeram mudança sempre deu errado, possivelmente o meu temor, possivelmente a minha coragem de fazer essas mudanças, ela estaria sendo pressionada pelo meu medo do erro, do de eu aplicar alguma coisa, fazer alguma coisa que o meu empreendimento não desse conta de abraçar. Vocês concordam comigo? Não é assim? E são todos os dias. Isso é para tudo que a gente faz. Meu exemplo foi de uma empresa, meu exemplo foi de um trabalho, mas tudo na nossa vida hoje nos leva a ter que enfrentar este cruzamento, aonde eu terei que fazer a escolha de ir para um dos lados, às vezes até querer parar algum momento na estrada que eu estou, para que eu possa ainda abraçar, cultivar, alimentar a minha coragem para eu poder fazer essa escolha. Isso também faz parte do meu processo. Ah, capenga, Roseli, é verdade. É vesgo, capenga, não é isso? E, e o Paulo. Ah, obrigada, Roseli. Meu Deus, que a gente não acha essas coisas, é quando a gente está aqui dando a palestra. Realmente é verdade. Mas vamos lá. Então, neste momento que eu estou de frente para essa minha encruzilhada, eu vou parar e eu vou buscar, eu vou aí eu vou ter até que dizer que eu vou ter que fazer uma escolha, ter mesmo que fazer uma escolha. Por quê? Porque cada uma dessas encruzilhadas, elas não chegam na nossa vida à toa. O caminho que estou percorrendo terá as necessárias encruzilhadas para que eu possa parar e escolher. E aí eu vou dizer para vocês, aí não é nem necessito escolher, não é preciso escolher, é eu tenho que escolher. Por quê? Porque até o fato de eu ficar parada é uma escolha. Seguir em frente é uma escolha, virar para a direita, para a esquerda é uma escolha. Então, eu não consigo deixar de escolher nesse processo. É como se a vida estivesse dizendo: agora, Adriana, é o momento. Para tudo, faz sua escolha, porque agora é seu momento. Ok? Bem, nós temos esses três espíritos: Venga, Vesgo e Paulo. E eles estão com uma proposta: auxiliar para que o detetive contratado pelo Onofre consiga achar aquela família que o Onofre ele sente que ele deve alguma coisa, ok? Bem, eles estão determinados a isso. E aí eles acham essa família e eles vão lá tentar descobrir como que eles poderiam ajudar. Surpresos, eles percebem que parece que esta família não está desamparada. Olha que coisa interessante. Parece que essa família não está desamparada. A Lucy faz naquele lar, apesar, né, da simplicidade, da humildade, a Lucy faz naquele lar. Existem
irmãos espirituais protegendo aquele lar. Existem irmãos que entram naquele lar para que eles possam participar do evangelho no lar. E aí eles chegam e percebem quão pequenininhos eles são. E aí, dentro dos seus corações, a gente poderia dizer: nossa, sou pequeno, como eu posso ajudar? Vem aquela frustração, vem aquela sensação de como é que eu acreditei que eu conseguiria ajudar alguém, né? Nem sei como fazer isso. E aí, nesse momento, chega o protetor do lar, Estevão. E o Estevão os cumprimenta. Estevão conversa com eles, se apresenta, diz que eles estavam ali para ajudar a família. E eles dizem: bem, antes não era bem isso que a gente estava fazendo, né? E aí ele disse: vocês não vieram para tentar trazer o detetive até aqui? É verdade, é o que a gente quer fazer. Então vocês estão aqui ajudando a família. Olha, oh, que surpresa descobrir lá no fundo que, sem querer, às vezes, quando a gente até quer atrapalhar, a gente acaba ajudando, porque a vida vai nos trazer o que a gente precisa. E aí, nesse momento, nossa, neste momento, eles olham e falam com Estevão: mas como a gente quer ajudar, mas nós não somos, nós nem sabemos o que fazer. E a família está bem. E aí o Estevão fala com eles: toda ajuda é importante. E a família, apesar de parecer bem, vai ter um enfrentamento que talvez só vocês vão conseguir resolver. Olha que coisa interessante. Olha como é interessante quando uma pessoa que ajuda, ela sabe ajudar. E eu não estou falando de uma pessoa que ajuda, que é expert em ajudar. É simplesmente a ideia de que quem ajuda tem um olhar muito mais aberto para que, enxergando a vida no seu todo, possa ver aquilo que é necessário à sua participação. Então vamos lá, só para que vocês não se percam. Quem de vocês, quando está na rua, vê uma pessoa, às vezes mais idosa, carregando um peso e se coloca à disposição para segurar para a pessoa, carregar para a pessoa? Quem que dentro de casa vê os seus pais mais velhos tentando subir num banquinho e você chega e fala: não, desce daí, deixa que eu faço para você? Muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo, a gente enxerga a pessoa se esforçando, mas a gente não concatena a ideia de que esta pessoa precisa da nossa ajuda. A gente não percebe que naquele momento a vida está dando para nós uma visão, uma oportunidade da gente poder se fazer útil e nos fazendo úteis, crescendo, nos aprimorando no processo de auxílio. Hoje, sem querer fazer qualquer crítica, hoje a gente vê muitos jovens sem esse olhar. Hoje a gente vê muitos jovens sentando no ônibus e deixando os mais velhos em pé. Hoje a gente vê muitos jovens deixando os pais carregando o peso do supermercado e eles do lado só carregando o celular. Vocês poderiam me dizer assim: a culpa é dos jovens.
Não, eu não vou dizer que a culpa é dos jovens, eu vou dizer que eles precisam de exemplo, porque o poder do exemplo arrasta. Aí vocês podem dizer assim, mas se os pais estão carregando peso, os pais estão dando exemplo. Eu concordo. Mas se você chega para o seu filho e fala o seguinte: filho, deixa que eu carrego desde sempre. O exemplo que você está dando para o seu filho é: o mais velho carrega e o jovem não. Este é o exemplo. Porque quando a gente fala que a palavra, a palavra ela é importante, mas agir é mais importante ainda, nós precisamos lembrar que o verbo, a fala, é um verbo, é uma ação. Então, ela também é um exemplo. E se você reforça a sua palavra com as suas ações, então muitos jovens não tiveram o seu olhar treinado e, às vezes, é claro, um pouquinho de má vontade faz com que eles acabem acreditando de que o mundo vai girar ao redor deles. E no momento em que esses pais estiverem mais velhos, é que eles vão entender que eles deveriam ter falado um pouquinho mais sobre a ideia do servir. Entendam, não estou só colocando os pais no equívoco, mas eu estou dizendo que para muitas pessoas, e eu estou falando até de nós mesmos, se nós não abrirmos os nossos olhos e se nós não auxiliarmos quem não os tem aberto a abri-los, as pessoas que estiverem ao nosso redor possivelmente não farão isso por si só, porque este é o poder do exemplo. Então, se sou uma mãe que o tempo inteiro eu estarei me sacrificando pelos filhos, os filhos sempre entenderão que isso é o papel de uma mãe. Será natural. Ah, e quando esses filhos se tornarem mães e pais, possivelmente eles terão dificuldade, vai existir um, um conflito de entendimento. Eles terão muita dificuldade. Por quê? Porque se eles sempre foram servidos, no momento em que eles tiverem que servir, vai ser difícil, mas eles tentarão da forma que puderem. Então, Paulo, ele, junto com seus auxiliares, foram lá tentar ajudar, escutaram o evangelho no lar, perceberam porque o evangelho falava sobre o filho pródigo, perceberam a lição que foi dada, perceberam, o Paulo, pelo menos, percebeu, relembrou da sua vivência aquilo que ele tinha feito com seus pais, e ele percebeu neste momento, através de uma senhora que estava sempre dando o exemplo de suas ações, o exemplo do seu verbo, ele percebeu que ele também tinha se equivocado com seus próprios pais. Quem somos nós? Quem se viu Paulo? Um filho que tinha errado. Quantos de nós também não se vê errando?
Quantos de nós também não duvida de suas escolhas, ações, de ser ou não ser um bom exemplo na vida do outro ou em sua própria vida? Na maioria das vezes, a gente fala muito sobre a ideia de que nas ações, a gente arrasta a multidão. Mas, e normalmente a gente tende a excluir dessas ações aquilo que a gente fala, com aquela expressão, faço o que eu digo, mas como é que é? Que é o contrário, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Lembra? E todos sabemos, apesar de repetirmos essa expressão, todos sabemos que não é bem assim que acontece. Mas então, vamos pensar. Se eu falo algo e não ajo conforme o meu falar, o que fará, o que será mais relevante para aqueles que estão ao meu lado? O que marcará mais aqueles que estão ao meu lado? O que marcará a mim, que sei o que é certo e afirmo que eu não faço o que é certo? Léo, você quer perguntar? Sim. A pergunta é: por que muitas vezes o exemplo impacta mais do que uma orientação verbal? Quando a gente fala, né, o exemplo, a gente fala da ação. Quando a gente fala que o exemplo impacta mais, é porque as palavras voam ao vento e a ação ela se concretiza. Então, tudo que eu faço, eu estou concretizando. E a palavra, ela chega aos nossos ouvidos e ela pode ser esquecida ou ignorada. Então, quando a gente fala que o exemplo ela impacta mais do que uma orientação verbal, não é bem a verdade absoluta. Uma orientação verbal, ela pode impactar sobremaneira. Uma orientação verbal, ela pode é, direcionar pessoas a, a, a caminhos muito prósperos. Mas, a partir do momento que a pessoa que leva essas orientações verbais, ela for contraditória em suas ações naquilo que ela estiver afirmando, orientando, ela enfraquece a sua própria teoria. Mas vamos colocar uma coisa muito clara. Uma orientação verbal sendo feita de forma honesta e humilde, apesar das ações serem equivocadas, ela pode impactar mais do que essas próprias ações. Então, de novo, se a orientação verbal ela for feita de uma forma humilde e honesta. Por quê? Porque se nós chegarmos para uma pessoa e dissermos, olha,
eu sei que isso é certo. Eu ainda não consigo fazer, mas estou tentando. Aquela pessoa que te considera, aquela pessoa que confia em você, levará e muito o que você disser na prática de sua vida, levará, dará muita relevância. E se vir você atuando, tentando, se esforçando para fazer o certo, aí é que a pessoa te ajudará e tentará fazer o certo. Então, não se esqueçam. Ah, eu não sei fazer, então não adianta nada falar com o outro. Não. Ah, eu não sei fazer, eu vou falar com o outro, serei honesto com as minhas dificuldades, mas eu darei a orientação correta. Mas que eu me esforce para que a mudança aconteça também na minha vida, não na vida, só na vida do outro. Léo, É possível ensinar sem perceber apenas pela maneira como se vive? na maioria das vezes, a gente ensina sem perceber. Na maioria das vezes, são as nossas ações diárias, aquelas que a gente vai fazendo sem nem mesmo refletir, é que servem de base para as pessoas que estão ao nosso redor. E somos nós que somos flagrados quando a gente é incoerente do nosso verbo e da nossa ação por essas pessoas. Então, por exemplo, um filho que chega para você e fala o seguinte: você vive dizendo que eu não posso mentir, mas você fala para que eu minta no telefone dizendo que eu não estou, que você não está em casa. Aí você, você olha e fala: ai, eu nem tinha percebido que eu estava fazendo isso, né? Então, na maioria das vezes, a gente ensina muito mais com as nossas ações que são inconscientes, aquelas que a gente faz diariamente e nem reflete sobre elas, do que aquelas que a gente está ali na luta para a gente aplicá-las em nossa própria vida. Não que a gente não seja exemplo para elas. Por quê? Porque as pessoas que estiverem ao nosso redor, elas vão estar atentas àquilo que, se elas nos consideram como pessoas de bom exemplo, ou pessoas, simplesmente pessoas importantes em sua vida, possivelmente elas estarão atentas a nós, principalmente crianças. As crianças, elas são danadas para repetir aquilo que a gente faz com frequência. E aí a gente vai e se flagra, e na hora que elas nos fizerem nos flagrar diante dessas dificuldades, é que a gente vai parar e falar: opa, também preciso trabalhar isso. Léo, Vamos lá. O exemplo silencioso pode ser uma forma de evangelização? se nós acreditarmos que evangelização significa levar o bom exemplo, darmos os melhores conselhos, se evangelização é isso, esse conceito, esse contexto, nós podemos dizer que o exemplo silencioso ele é maravilhoso. Por quê? Porque o exemplo silencioso
predominantemente ele é um reflexo daquilo que a gente já faz espontaneamente. E se a gente já faz espontaneamente, é algo que a gente já aprendeu. Por que que eu falo que o exemplo silencioso é algo que a gente já faz espontaneamente? Porque a gente é danadinho para ser escandaloso. A gente é danadinho para querer crédito daquilo que a gente faz. Então, muitas vezes, quando a gente faz algo direitinho, né, a gente acaba querendo aplauso. E aí, nesse caso, a gente não é tão silencioso assim o exemplo que a gente promove. Mas sim, eu diria que o exemplo silencioso é algo que a gente hoje já faz, já aprendeu, que pode ser positivo ou negativo, em contexto de daquilo que seria bom ou não tão bom, e por que seria uma evangelização o que seria não tão bom? Porque a gente aprende com tudo. Aquilo que de repente eu fizer um exemplo silencioso daquilo que não é tão bom, eu posso ser um ótimo exemplo daquilo que não deve ser feito. Então, acredito eu que sim, Léo. Pode continuar, sem perguntas por enquanto. Ok. Bem, quando a gente fala do poder do exemplo, como estávamos falando, se eu sou uma pessoa que hoje sou possível de levar as pessoas que estão ao meu redor uma potencialidade, uma capacidade delas replicarem aquilo que eu faço, significa dizer que eu tenho um tanto de responsabilidade sobre a vida do próximo. Mas como assim? Peraí, o outro vai, resolve repetir as besteiras que eu estou fazendo e eu vou ser responsável? É, é verdade, é assim mesmo. Se eu sou uma pessoa que acaba, através das minhas ações, entre aspas, deturpando o caminho das pessoas que estão ao meu redor, levando-os, através do meu exemplo, a caminharem por trechos mais esburacados, eu tenho uma certa responsabilidade. É toda ela? Não. Por quê? Porque cada um é responsável por suas escolhas. Mas a partir do momento, e dependendo da minha intenção, o que eu levar ao outro e deturpá-lo em seu caminhar, eu terei responsabilidade e eu terei que lidar com isso também. Quantas e quantas vezes nós, quando chegamos no plano espiritual, descobrimos que, em razão de nós termos agido de tal ou tal forma, nós acabamos levando determinadas pessoas que estavam em nossa vida por caminhos não tão bons. E quantas vezes nós nos culpamos e até nos escravizamos a essas culpas baseadas nesse tipo de reflexo que as nossas escolhas não tão bem raciocinadas, não tão bem refletidas, provocaram. Mas, de novo, quero deixar isso muito claro. Isso, a minha responsabilização, ela será analisada pela, vamos botar pela vida, ela será analisada segundo as minhas intenções, segundo o meu entendimento sobre a própria vida, segundo a minha ignorância. Por quê? Da mesma forma que hoje nós não podemos levar
julgar, condenar uma criança pequena que acabou agindo de uma forma equivocada por não conhecer o instrumento que a fez machucar alguém, nós hoje, pela análise do universo, nós também somos crianças e todo julgamento que recai sobre nós das leis é um julgamento de crianças que estão se comportando de forma equivocada, de uma forma ignorante. Não duvidemos disso. Ainda somos crianças, mas vamos lá. Se eu hoje já tenho um bom entendimento sobre alguma coisa, e se eu hoje, com esse meu bom entendimento, resolvo fazer uma escolha baseada somente nos meus interesses, baseado somente na minha, meu desejo de ser beneficiada e ignoro completamente a necessidade dos outros por consciente, por vontade própria, consciente do processo, a minha responsabilização, ela será maior do que aquele que ainda não tem esse mesmo entendimento. Tudo bem, Léo? Se conhecemos a árvore pelos frutos, como podemos avaliar com clareza que tipo de exemplo tenho produzido através das minhas escolhas? É uma pergunta muito interessante, né? Porque toda essa pergunta ela está embasada na ideia de que eu estou vigilante, vigilante quanto aos frutos que eu produzo. Quantos de nós estão vigilantes quanto aos frutos que a gente produz? É, exatamente. Jesus ele nos falou, orai e vigiai. A espiritualidade hoje já está reforçando que nós não entendemos com duas palavras. Aí eles falam, vigiai, orai e vigiai. Porque a gente tem que se vigiar até nas orações que a gente faz. Mas quais são os frutos que eu produzo? Se eu perguntasse para vocês hoje, quem é que teria condições de dar uma resposta rápida sobre isso? Claro que a gente chuta. Ah, eu produzo amor, eu produzo caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas vamos lá, quais são os frutos que eu produzo? Porque é fácil, muitas vezes, eu até entender quais são os frutos que eu produzo para o outro, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus amigos, para as pessoas que vão na fraternidade. Posso até ter uma resposta quase pronta para isso, que é muito palpável para mim. Mas quais são os frutos que eu produzo para mim? Dizem que a árvore não come dos seus frutos, não é? Não tem essa frase popular? Que a árvore não come dos seus frutos? Na minha opinião, esse dito é errado. Por quê? Porque não existe uma árvore, mesmo aquelas que são de pomar, que as frutas são colhidas, não existe uma árvore que não tenha usufruído de alguma fruta sua que caiu na terra, essa fruta apodreceu e não adubou a sua terra.
Então, quais são os frutos que eu produzo para mim? Porque a maioria de nós hoje está tão ocupado em olhar para fora que nem percebe o quanto está sendo omisso para consigo mesmo. Qual é o exemplo que eu estou dando para mim? O que eu estou fazendo na minha vida em relação ao próximo e que eu abomino fazer para mim? Como assim, Adriana? Abominar? Que, né, verbo pesado. Mas é verdade. Querem ver uma coisa? Quantas horas a gente gasta no sentido de estar presente na fraternidade no dia de sábado? Alguns chegam na fraternidade 6:30 da manhã, 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11, 12, umas 5 horas. 5 horas, dedicada ao próximo, com muito carinho, amor e dedicação. Isso aí não tenha dúvida. Quantas horas por semana nós nos damos dedicando às nossas necessidades? Sabe aquela hora que a gente para e pensa, espera aí, eu vou 5 minutinhos para eu fazer uma meditação e eu me reequilibrar? Não, 10 minutinhos para eu tomar um café da manhã um pouquinho mais substancial que meu corpo precisa? Quantos de nós, às vezes, fica um tempo, eu sei que vocês vão rir, mas fica um tempo assim, consegue lavar o cabelo dia sim, dia não. Vou falar dos homens não, porque os homens lavam todo dia, né? Mas assim, das mulheres que às vezes estão com o cabelo maior, que precisa secar, que precisa e tal, a gente fala assim, "Ih, não dá tempo de lavar cabelo." E aí a gente sai, vai para a rua, cabelo sujo mesmo, leva 1 ou 2 dias para poder lavar o cabelo. Quantas vezes, gente? Por semana a gente se dedica ao outro, mas acaba entendendo que as nossas necessidades não são prioridade. E entendam, não estou aqui falando de egoísmo, não. Eu estou falando de autocuidado, que seja físico e que seja espiritual. Quantas, e aí eu vou pegar na orelhinha de algumas pessoas daqui de dentro, que estão presentes aqui hoje, quantos de nós pensa muito na necessidade dos filhos, mas que não está indo na fraternidade 1 hora durante um dia, 1 hora e meia, para poder ver a sua necessidade espiritual? Diz para mim. Sabedores de que existe um motivo para ter ingressado na fraternidade. Ah, mas é um momento de se pensar no filho, que é o exemplo que eu dei agora. Tudo bem, isso acontece também. Mas por que não está dando tempo dessa 1 hora? Possivelmente porque você não está se colocando como prioridade. E aqui eu estou falando como mãe. Eu tenho 2 filhos. Eu vivenciei isso. E foi a duras penas que eu percebi que eu precisava me colocar como prioridade também. Porque filho é eterno, a vida toda.
porque nem depois que nós desencarnarmos, eles vão deixar de ser filhos. Vocês entendem? Isso aqui é um exemplo, gente. Mas isso pode ser para tudo. Então, qual é o tipo de exemplo que a gente está dando através dos nossos frutos? Talvez a gente esteja dando os melhores exemplos, um monte de gente até seguindo as nossas próprias ações, os bons exemplos, mas nós também precisamos enxergá-los e repeti-los a nosso favor. Léo, Se aceitarmos que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, como posso discernir o que as minhas atitudes estão de fato arrastando para a vida dos outros? Paz ou inquietação? você confia em você? Léo, por favor, confie em vocês. Léo tá assim, ó. Gente, a pergunta que precisa ser feita é: a gente confia na gente? Claro que para algumas coisas a gente ainda está rateando muito, né? Para algumas coisas. Mas existem muitas coisas que a gente já tem uma visão muito clara do que a gente quer. Ser certo ou errado a gente não sabe dizer. Nós estamos exatamente no momento evolutivo que tudo é relativo. E se tudo é relativo, como é que a gente vai dizer que nós estamos sempre certos? Não dá. Mas existem coisas que hoje para nós elas são uma base sólida para a gente poder seguir a nossa vida. Pode mudar? Pode, mas é aquela história. Ela está como uma base sólida para a nossa vida e no futuro, se tiver que mudar, nós vamos ter o discernimento para que a gente possa fazer essa nova escolha, mudança. Mas fora disso, aquilo que nós hoje já temos como algo que nos parece sensato, nos parece certo, é o que a gente quer abraçar e é o que a gente quer realizar e seguir em frente. Se é desta forma, quando nós, é, quando nós agimos na vida, a gente vai fazer o quê? A gente vai agir não conforme a ideia da paz ou da inquietação. Nós vamos agir com a ideia do certo e do errado para nós. Primeira coisa. Por quê? Porque quando nós pensamos em paz e em inquietação, a gente tem que fazer uma relação daquilo que seria a verdade e a mentira para nós. O que seria a paz seria a verdade, mesmo que doa. Então, a verdade, ela pode ser uma inquietação pela nossa ignorância, mas deveria ser a paz pela nossa sabedoria. Porque a pergunta ela foi feita da seguinte maneira, ó: como posso discernir o que minhas atitudes estão de fato arrastando para a vida dos outros? Paz ou inquietação? Gente, às vezes a gente tem que abraçar uma verdade traz inquietação. A gente abraçar uma verdade pode fazer com que a gente fique por algum tempo bastante inquieto. Por quê? Porque a verdade, às vezes, ela nos balança, ela nos tira da zona de conforto. E muitas vezes a mentira nos traz muita paz. A mentira, ela faz com que a gente
esteja o tempo inteiro na zona de conforto, ali quietinho, bem aquecidinho. Então, quando a gente pensa, a minha atitude vai levar ao outro paz e inquietação, não deveria estar vinculado à ideia de que eu devo agir para que todas as pessoas ao meu redor estejam em paz. Não, eu devo agir para que a verdade sempre prevaleça. Porque ela pode nos trazer inquietação, mas a verdade, ela nos trará o conforto mais tarde, a paz mais tarde. Compreendem? Então, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Na maioria das vezes, nós usamos do verbo para nós convencermos as pessoas e principalmente nós mesmos daquilo que a gente já começa a enxergar como verdade, mas que às vezes a gente não consegue ainda agir como tal. Meu exemplo vai ser de esforço, de determinação para eu alcançar essa verdade. E se eu ainda não conseguir fazer esse esforço e essa determinação, que eu tenha essa verdade estampada em mim. Então, eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão rir, mas é a verdade. Porque esse início de ano está sendo assim, uma dificuldade. É uma semana na academia e 3 fora. São 2 dias na academia e são 5 fora, sabe a história? Então, assim, o que que acontece? Eu chegar e eu me iludir, dizendo, não, eu estou me esforçando, vamos lá. Será que eu estou me esforçando o suficiente? Qual é o exemplo que eu estaria dando aos meus filhos? Verdadeiramente, uma falta de determinação a partir do momento que eu preciso estar na academia? São coisas que eu preciso encarar. Então, o que que eu faço? Não estou dizendo que eu estou correta, mas o que que eu faço? Quando chega e pergunta, você vai na academia e eu não posso ir, eu vou chegar e falar, não vou. Pelo menos eu tenho uma verdade estampada. Hoje eu não posso ir. Não posso? Não, hoje eu não quero ir. Porque eu tenho outras coisas para fazer. Poderia ir, mas não quero ir porque eu quero dar prioridade a essas outras coisas. Pelo menos eu estou sendo verdadeira. Não estou priorizando aquilo que deveria ser prioridade, meu erro, mas estou sendo verdadeira comigo, até que isso mude. Por quê? Porque também vai chegando uma hora que você vai ficando envergonhado, né? A gente vai ficando envergonhado. Por quê? Porque não, pai e mãe não são aqueles que vivem falando para você, você tem que ter determinação, você tem que ter isso, não é? Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Aí os filhos começam a jogar isso nas nossas faces. E aí a gente vai refletindo. Poxa, eu exijo deles, mas não estou fazendo a minha parte. Concorda? Isso faz parte do exemplo que arrasta. Isso faz parte daquilo que a gente verbaliza, um verbalizar o mais honesto possível e humilde, e o nosso exemplo de mostrando que você tem consciência daquilo que está errado, que você está, neste momento, talvez não fazendo a escolha correta, mas está fazendo com consciência e sabendo que vai ter que arcar com as responsabilidades. Então, dor na coluna, dor nas pernas, falta de força nos braços, né? Sim, é assim que funciona. E na hora que doer, falar, tá vendo? Olha aí, ó, tô colhendo o que eu tô plantando.
Não é culpa de ninguém, é só minha. Isso também é um exemplo que arrasta. Você se responsabilizar apesar da sua irresponsabilidade. Neste momento, é o melhor que você pode dar? Então, que seja. É o melhor que cada um de vocês pode dar? Então, que seja. Mas sejam honestos consigo mesmos. Sejam honestos, porque não existe, diante dessa pergunta, não existe pessoa que tenha menos paz e menos inquietação do que nós mesmos, através dos nossos exemplos, através das nossas palavras, porque somos poços de frustrações. Somos aqueles que, quando nós agimos em desconformidade com aquilo que a gente verbaliza, lembra? Palavras convence? Quando nós agimos em desconformidade com aquilo que a gente verbaliza, a gente se frustra. Só se a gente já souber que a gente está mentindo. Só se a gente já souber que essas palavras elas só estão na superfície e que a gente quer mascarar quem nós somos. Aí não frustra nada. Aí a gente está só na enganação dos outros. Porque se a gente não se frustra, então significa que a gente já sabe. Nós estamos sendo um 7-1 da vida, estelionatários. Então, gente, quando a gente se usa, é, quando a gente já começa a compreender que a gente pode servir também como uma referência para os outros, para a vida do outro, a gente começa a nos dar condições de nós nos valorizarmos como referência para nós mesmos. Eu diria que a gente só não chegou ainda nessa etapa. Muitos de nós ainda não chegou nessa etapa. Porque a gente fica só fazendo para o outro e esquece de nós mesmos. A gente fica só fazendo para o outro e não se dá a oportunidade para a gente poder nos enxergar o alvo do nosso próprio auxílio. Mas, se nós nos darmos essa chance, se nós lembrarmos que acaso não existe, que nada acontece sem haver uma sabedoria infinita por trás de tudo, nós vamos começar a entender que a nossa participação ela é primordial na vida do outro e na nossa própria vida. Então, se nós olharmos para a tela agora,
e nós nos enxergarmos, cada um de nós aqui, mesmo aqueles que só estão com o nomezinho, né, na, na tela, se nós nos enxergarmos agora, a gente vai olhar para cada um dos nossos amigos e efetivamente a gente vai lembrar de algum momento que cada um desses amigos fez uma diferença na nossa vida. Uma palavra, um sorriso, um abraço, um auxílio de algo que a gente precisava, um apoio que a gente nem imaginava que esse amigo poderia dar. Sabe, cada um dos que aqui estão. Então, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Quantas vezes, quando Moema volta, né, aqui para o Brasil, e ela chega sorrindo, e ela, né, abraça e fala: Nossa Senhora, que saudade que eu estava de vocês! Meu Deus, como nos alimenta a alma. Todas as vezes que a Lu Costa, ela chega lá no sábado, e ela vai, ela pergunta, ou ela só sorri, e fica com os olhinhos brilhando quando está dando a palestra. Sabe? Você olha e fala, nossa, que apoio que ela está dando aqui. Que às vezes a gente está lá falando 5 horas direto, e a Lu vai lá e né, tá ali do nosso lado, às vezes nem sai, fica até o último minuto apoiando. Nossa, que maravilha! É tão bom. Só dando exemplo assim, sabe, de quem está de fora e que às vezes a gente encontra de vez em quando, sabe? Quantas vezes, quantas vezes, às vezes, né? A Andrea vai lá e bota aquelas coisas pequenininhas na sala das crianças e deixa, as crianças ficam acomodadas e a gente fala assim, nossa, que bom, a gente não precisa se preocupar. Gente, são coisas que às vezes a gente nem percebe. São coisas que a gente acha que fez ali, está tudo bem, e não sabe o quanto está influenciando, nos dando tanta alegria, nos impulsionando a continuar. Amizades, amor, compreensão. E às vezes a gente nem percebe que o que se foi feito por elas, por eles, por todas as pessoas, foi porque de alguma forma a gente também fez uma diferença. O exemplo deles, delas, nos deram fortaleza para continuarmos e fazermos ser o exemplo que arrasta. E a gente sente isso quando, por exemplo, a Sabrina fica um tempão sem ir e a gente sente falta. Mas a gente sente falta. A gente fica doido para a Andressa voltar logo de Curitiba e poder nos dar um abraço, né, Andressa? E é maravilhoso. E a gente fica preocupado em querer, sabe, que todos estejam muito bem, fazendo parte de todo o contexto, crescermos juntos também faz diferença. As palavras que nós proferimos podem convencer, mas nada do que eu estaria falando aqui atingiria o coração de vocês, atingiria o coração de vocês, por exemplo, eu, quando visse vocês, não agisse da forma que eu estou falando, de abraçar, de abrir um sorriso, porque isso é a demonstração do nosso carinho, do nosso amor.
Percebe? Então, gente, o poder do exemplo é a gente tentar ser o mais autêntico possível, lembrando que a nossa autenticidade, ela é modificável, ela é mutável, porque nós necessitamos crescer, porque nós necessitamos seguir em frente, evoluir, e que a gente tente, cada momento, ser o nosso melhor, a cada momento, dar o nosso melhor. O Pai não quer nada além disso, nada além disso. Não tem mais perguntas, Léo? Não? Meu apoio quer falar alguma coisa? Não? Então eu agradeço, vou encerrar. Não fiquem enciumados, quem eu não falei o nome. Como disse Sabrina, todos estão no meu coração. Ok, não me abandonem, que todos são queridos por mim e que a gente consiga ser o melhor exemplo, ser o melhor, a melhor palavra e com a nossa autenticidade levarmos Jesus ao coração de todos. Tá bom? Pai de infinito amor e misericórdia, é muito bom podermos enxergá-lo em nossas palavras, em nossas ações. É muito bom podermos senti-lo pelos caminhos que nós percorremos. E com certeza é através da sua presença em nós que nós conseguimos hoje evoluir, crescer e levar outros tantos a paz em seus corações. Às vezes, a falta de paz pelas verdades proferidas, as inquietações que essas verdades elas podem trazer, mas sempre num abraço fraterno, num olhar carinhoso, de uma forma que nunca estaremos sós para lidarmos com aquilo que pode trazer ao nosso ser momentos de ausência de paz. Que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, que o Senhor nos fortaleça sempre